Olá, pessoal, boa noite a todos, obrigado pela presença, valeu demais por todo mundo que já está esperando a live começar, fico muito feliz, sempre falo isso com vocês porque é muito bom, para quem produz conteúdo, ter esse feedback de vocês é essencial e ver que vocês correm para cá e vêm participar com a gente rapidinho, isso é muito bom, obrigado demais, valeu por tudo que vocês têm feito pelo canal, Sandra, Malvesi, Vitor, Elaine, Celino, Marcelo, Vitor, OPR, obrigado Judite, obrigado Bel. Agradeço a todo mundo que está vendo esse vídeo gravado. Não tem problema. Se você não consegue pegar as transmissões ao vivo, aqui no canal é meio bagunçado também. A gente não tem hora certa para fazer as transmissões. Então, muitas vezes a gente abre uma transmissão sem nem estar programado. Mas eu agradeço de coração e peço que você compartilhe esse link, mesmo não estando vendo ao vivo. É muito importante. Hoje a gente tem convidado especial aqui. Vamos trazer a Fabiana Barroso. Ela vai esclarecer alguns pontos aqui para a gente, pontos que eu também estou em dúvida e quero saber a opinião de alguém que realmente sabe o que está falando aí na área do direito e não é como eu que fica apenas dando pitaco. Obrigado, Silvia, obrigado, Jenny Clayton, CH, Carlos Magno, Vitor, valeu, Jean, Marisete, Kelly, Robson. Pessoal, eu já compartilhei o link no Twitter e hoje a gente vai fazer uma live bem objetiva. Por quê? Eu vou participar do boletim da noite lá no Terça Livre. Então, essa live aqui tem que terminar no máximo 7h10, beleza? Então, a gente vai batendo um papo. Quando der umas 6h50, eu leio os superchats para a gente poder terminar às 7h10 sem problema. Então, vamos lá. Deixa eu trazer logo aqui a Fabiana. Olá, Fabiana. Olá. Obrigado. Valeu pela presença. Eu que agradeço, Fernando. Obrigada. Obrigada aí, pessoal. Pessoal, a gente já fez lives aqui com a Fabiana, então vocês já sabem como que é o esquema. Eu vou trazer os assuntos e vou trazer as dúvidas de vocês. Então, enquanto a Fabiana está esclarecendo a gente com relação a algum assunto, eu vou ficar de olho no chat para pegar as perguntas de vocês, pegar os superchats, e aí já vou fazendo uma peneira e vou jogando para a Fabiana responder para nós, tá bom? O que eu acho importante que a gente pode fazer aqui hoje, Fabiana? A gente está vivendo num momento muito, muito tenso no Brasil. Primeiro porque está todo mundo preso dentro de casa. Então a gente fica preso dentro de casa, já fica ansioso, né? Quem tem tendência para engordar está enrolado. A mulherada de dieta está enrolada, porque é só... Graças a Deus também não tem muita coisa aberta, não dá para a gente ficar comendo muita porcaria, né? Então, o pessoal fica em casa, cheio de dúvida. Agora tem essas manifestações locais, né, nos municípios, nos estados. Então eu sinto, né, você também tem canal, você sabe, a gente fica recebendo mensagem das pessoas, o que a gente faz, o que vai acontecer, né? E aí eu quero aproveitar aqui hoje para a gente esclarecer alguns pontos. E eu quero começar com um ponto que eu acho que é o mais polêmico, aquele que pode estar tirando aí mais a paz dos nossos inscritos. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Vamos assistir esse vídeo junto. É um vídeo de 1 minuto. A gente assiste esse vídeo de 1 minuto e aí eu quero saber da doutora Fabiana o que a gente faz com relação a isso, tá bom? Vamos lá, vou jogar o vídeo na tela aí para vocês. Quero comunicar que o governador do estado, com a obrigação que a mim é conferido de proteger a nossa população, quero comunicar que nós não permitiremos em nosso estado que sejam feitas manifestações, carreatas e outras aglomerações com o intuito de estimular que a sociedade paraense volte às ruas e, com isto, se exponha à contaminação do coronavírus. Está orientada a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar do Estado, a Polícia Civil, para tomar todas as providências necessárias para proteger a população. E aqueles que, porventura, infringirem aquilo que está determinado em decreto do governo do estado, que orienta que as aulas estejam suspensas, que orienta que ações sejam feitas para estimular que
moradores e moradoras, a população toda possa ficar em casa, que isto possa efetivamente ser respeitado. Quero destacar, o nosso Estado respeitou, deixando comércios abertos. Em nosso Estado, vamos lá, Fabiana, agora é com a gente. Quando a gente vê um vídeo desse aqui, nós temos aqui o Helder Barbalho, quando nós vemos aqui o Helder Barbalho falando algo do nível de a população do meu estado está proibida de ir às ruas. Para quem está ouvindo a gente, os inscritos ouvindo a gente fica com uma dúvida, e eu também fico, digo claramente. O presidente faz uma transmissão e fala, pessoal, vamos voltar à vida normal. É lógico, não foi um decreto, foi uma fala do presidente. De repente vem o governador e fala, está proibido ir para a rua. O que a gente faz da vida? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Eu não sei se eu saio de casa ou não saio. Me explica isso. Legal aqui, Fernando, eu vou aproveitar e explicar assim rapidamente. Olha, pessoal, eu sou jurista, mas como uma boa jurista que opero com as leis, eu sou obrigada a olhar os políticos, porque o instrumento do meu trabalho são as leis, e as leis quem faz aqui no Brasil é o Congresso Nacional. Então, para eu entender tudo, eu tenho que ir lá na base, eu tenho que entender quem foram as pessoas que construíram as coisas no momento que elas foram construídas. E nós estamos vendo aí, agora com essa pandemia, que eu nem sei muito bem se é uma pandemia, isso à parte, né, comentários à parte nisso, mas com o estado de calamidade decretado e tudo mais, com as medidas, né, que o governo federal vem tomando, a gente está pondo à prova aqui a nossa própria Constituição Federal, que é lá de 88, que tem severas críticas, foi super emendada, e a gente está vendo aqui uma briga de competência. O que a Constituição fala sobre competências concorrentes? Ela quase não diz. Ela vai só falar de competências concorrentes entre a União, né, que é o governo federal, os estados e os municípios, muito mais para falar sobre verba, sobre receita, sobre despesa, ou seja, sobre dinheiro. Mas sobre as questões, por exemplo, de saúde pública, já fica um pouco mais complicado. Tanto que o que a gente está vivenciando hoje é em obediência a um decreto do presidente da República. E, obviamente, até muitos, assim, teve muita desinformação que, acho que foi o PDT que entrou com uma ação, onde disseram lá que o MAN havia suspendido. Na verdade, eu li a decisão do Ministério, do ministro Marcos Aurélio, e ele não disse bem isso, né? Na verdade, ele disse que eram competências concorrentes, mas que o decreto presidencial, ele não via nada que estava obstando as demais, né, os entes aqui da federação e não cumprir algo pertinente à contenção dessa suposta ou não pandemia. E aí a gente está vendo que é nesse momento que o povo brasileiro precisa de segurança, estabilidade jurídica, inclusive, a gente vê a tomada de poder de pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. Você disse aí, você imagina a quantidade de pessoas que têm me procurado, Fernando, nesses dias, me contando histórias particulares, mas histórias assim tenebrosas, de senhores que foram detidos, de cidades que estão fechadas, de ruas que a cidade é praiana e fecharam as ruas ruas de servidão, ou seja, o que é preciso todo mundo aí saber, a lei não é diferente para ninguém está acima da lei, parafraseando aí o próprio ministro Moro. O que a gente pode fazer é saber que qualquer decreto, ele nunca está acima das leis que já estão vigentes no país, porque elas já passaram por todo o processo legítimo da legislação. Qualquer decreto, ele é infralegal. Então, o decreto, ele não pode violar, principalmente o que eu entendo aqui, que são as garantias e os direitos fundamentais de cidadão. Agora, eu estou falando como cidadã. Então, se você se sentir lesionado, o que você pode fazer é entrar na página do Ministério Público Federal. Estão fazendo atendimento presencial, óbvio, mas eles têm recebido denúncia. Eu até peguei aqui na página do procurador Ailton Benedito, que faz lá agora parte da equipe do Aras, né, da PGR, cadê o Aras? Está lá trabalhando. E o Ailton, ele até diz também, um outro dado que eu peguei na página dele, dizendo que esse confinamento já está produzindo efeitos sociais bem complicados. Então, a denúncia de crimes cometidos, crimes domésticos, aumentou
demasiadamente, justamente porque o Brasil é um país completamente diferenciado, estão querendo dar um tipo de tratamento aqui para o Brasil, não adianta comparar a gente com a Itália, com os Estados Unidos ou com outros países, o Brasil é singular nessa questão. E o que a gente vê também, que hoje à tarde o governo federal foi sim ao STF e a relatoria caiu, graças a Deus, eu tenho que pensar assim. Ministro Fux, por favor, não me decepcione com essa esperança que eu estou tendo, porque tem aquela PEC lá que o Rodrigo Maia fez, querendo criar um orçamento de guerra, né? Na verdade, eles querem poder. Na verdade, eles não estão pensando em nós, povo. Então, você aí que está se sentindo lesionado, porque eu vejo que eles ameaçam. No caso das prefeituras, no caso do comércio, eles colocam aquelas multas exorbitantes. Eu cheguei a ver multas de 3 mil a 24 mil reais para um comércio. Quer dizer, a gente já está numa situação difícil. Eu acho que vale muito mais uma conversa, muito mais um diálogo e uma tentativa de gradualmente isso ser retomado do que essa cartada, essa carteirada que estão dando. E a gente vê que, na verdade, não é pelo bem do povo, na verdade é uma briga de poder lamentável, Fernando. Fabiana, uma dúvida que eu fiquei também é a seguinte, ele fala ali que nós não... Vamos pegar aqui o estado do Pará como exemplo. É lógico que a gente tem outras situações e vamos ter também, porque sempre tem pessoas que vão se animando com os atos de para poder trazer para o seu estado. Ele falou assim, não vamos permitir aglomeração. Se eu saio de carro, por exemplo, uma carreata é uma aglomeração? Porque eu estou dentro do meu carro? Então, para você ver, né, uma utilização muito vaga de termos. Não seria, né? Porque a gente sabe, é um vírus ainda, não é um alien, né? Então transformaram isso em coisas assim que a gente não consegue nem entender. Eu não sou da área médica, mas não preciso ser. A gente sabe como aí, todo mundo sabe como que se pega um vírus, né? Que é um vírus diferente, porque os médicos estão preocupados, isso é outra conversa. Mas ainda não se transmite, assim, uma pessoa no carro, outra pessoa no outro, né? Isso ainda não existe. Então, é preocupante quando a gente vê isso, até em relação às igrejas. Quase o mesmo exemplo. O Bolsonaro incluiu lá no decreto que as igrejas poderiam abrirem. Por quê? Porque eu acho que esse pessoal aí não sabe a função verdadeira da igreja, porque a igreja não é só feita ou de missas ou de cultos, né? Estou falando aqui de igreja de uma forma geral. A igreja, ela tem a parte assistencialista. Então, ontem, por exemplo, quando eu saí de casa no meu carro, que eu não sou ainda proibida, não tenho meu direito constitucional revogado de direito de ir e vir, né, e de exercer, sim, a minha cidadania plenamente, eu passei por igrejas e eu vi que haviam tanto igreja evangélica como igreja católica. Eu vi, assim, missas suspensas, mas você percebia que a porta estava semiaberta. Por quê? Porque temos ali a população de rua, a população da comunidade, né? Então, como eu estou aqui em São Paulo, existe uma população de rua aí em números, assim, absurdo, se for ver, bem maior aí o número de afetados, com certeza maior de afetados pelo corona. Então, as igrejas também têm esse papel. E eles, conscientes disso, eles não estão fazendo missa nem cultos, né? E eles estão ali, às vezes é uma ou duas, três pessoas, mas aí, como a gente viu, até para pararem de ser hipócritas na OMS ou até no parlamento lá, que eu vi recentemente o espanhol, eles dão uma distância de 2 metros e continuam trabalhando normalmente. E é isso que a gente tem que tomar para a nossa vida, né? Porque proibir ou vir com uma ordem de não culto, não é só que ela é ilegal, ela é inconstitucional. Então, isso também, né, proibir aí aglomerações com carros, não é ilegal, é inconstitucional. Não temos, né, não estamos no estado que eles estão querendo dar aí um estado, até um estado de sítio, com leis marciais, porque é isso que a gente parece que está vendo. Então, eles vivem uma outra realidade. Mas a realidade do brasileiro comum, que já está ficando com grandes dificuldades, né? Já estava, e aí ainda vem uma situação que não estava sendo esperada, a gente vê que as pessoas têm que medir. Então, assim, do ponto de vista como advogada, como cidadã, é óbvio que eu tenho que levar aqui em conta que isso vai aumentar a demanda da própria polícia, pelas brigas que vão gerar, a própria demanda aí dos promotores que vão ter que averiguar tudo isso, ou seja,
Tudo isso é desnecessário, porque o que mais quer o brasileiro de bem é somente o direito de trabalhar, respeitando, sim, as primeiras orientações de não ter grandes aglomerações. O que também, no caso de São Paulo, é uma grande hipocrisia, porque ontem, quando eu saí, ruas completamente vazias, e eu vi mais do que um ônibus municipal, assim, ó, lotado. Então, é onde a gente, né, fala assim, tá, então o vírus só atinge certas pessoas. Então, tudo isso está pondo na nossa cara um sistema muito bem criado, que hoje o cidadão, na verdade, por que o comerciante não vai lá e não peita, né, e não vai, fala, eu vou abrir? Porque ele fica com medo. Nós somos contaminados pelo medo, né? Na verdade, trabalhar um medo, e através de leis, e através aí de legislações, às vezes, contrárias à Constituição, que a gente só vai saber se for questionado lá no Supremo, né? No Superior Tribunal Federal. E isso, aí o brasileiro já desanima, porque ele fala, vai cair ele lá com os 11. Mas é o que nós temos, né? A gente não pode... O ideal seria, nossa, teria milhões de ideias, mas a gente tem que trabalhar com o que nós temos. Então, eu conto, sim, com os policiais aí, policial militar, o policial que vai de frente, né, para falar com os cidadãos brasileiros, que eles se coloquem no lugar e tenta entender a situação, né, para não ter em demasiado aí uma força policial desnecessária contra as pessoas de bem. E assim, para deixar bem claro também, como a lei é um pouco esquisita nesse sentido. Foram soltos aí não sei quantos no estado do Rio Grande do Sul, acho que chegou a 3 mil ou passou de 3 mil, foram liberados. Estão às ruas, né? O pessoal que deveria estar na penitenciária, inclusive pessoas com mais de 60 anos, que vão ficar, assim, não se sabe se tem casa, se não tem casa, e já está acontecendo crimes. Então, assim, quando a sociedade se desorganiza e nós não temos a figura central aí do que é certo, do que é correto, a tendência de ter um caos é muito grande. O que eu fico um pouco mais tranquila, que quando eu vejo a parte estrutural de infraestrutura para poder orientar as pessoas de uma forma geral, tem ficado muito bem comandado nessa situação específica nas mãos dos ministros do governo Bolsonaro. Então, querendo ou não, quem até não gosta do presidente Bolsonaro está obrigado a reconhecer a complexidade disso tudo, desse país, e tá vendo lá, que nem o ministro da infraestrutura, o Tarcísio, ele tem condição de saber qual estrada fecha ou não. E assim vai. Eu acho que, por preceito mesmo, eles não têm esse negócio de hierarquia, isso realmente a Constituição é muito falha em dizer isso, mas a gente faz parte de um Estado que busca, sim, em primeiro de tudo, que a gente fique vivo, né? Então, é bem aquela história assim, é preciso que a gente se proteja desse vírus, que, no meu ponto de vista, que não sou médica, está exagerado, mas também é preciso, aí sim, não é meu ponto de vista, porque eu vivencio isso, os prazos da justiça estão suspensos, então, por exemplo, o advogado não vai receber nenhum honorário, mas eu estou falando da minha área, mas você pode ver a sua área, né? A gente não tem como sobreviver, então é preciso sim que os empregos sejam preservados. E aí veio um monte de medida de pacote econômico. Ótimo, beleza, isso é necessário, né? O governo não está deixando de ser liberal por conta disso, bem pelo contrário, mas é preciso também que a gente, como cidadão, a gente não abra a mão. Eu sempre falo, o pessoal que está no meu canal sabe, que eu digo sempre assim, não negocie princípios e não negocie a sua liberdade individual, né, propriedade privada, etc. Porque isso faz parte de conceitos que, uma vez negociado, vai ser sempre flexibilizado. Então, tenha isso em mente, que você não vai estar errado, né? Se você não tiver cometido crime, não tiver inserido aí nas coisas que são conhecidamente como ilegais, você tem sim o seu direito aí de escolher conforme o que a sua família está predisposta a enfrentar em relação a esse vírus. Então, cada família se organiza com seus senhores, com suas crianças, ainda não sabe se é criança ou não, mas assim, eu acho que cada família aí tem como se organizar. E as que não têm, que recorra, então, a igrejas que estão tentando proibir. Olha como o negócio está esquisito, né? E recorra, sim, até ao próprio Estado, governo, ministério, aí vai, prefeituras, e aí vai. Mas é preciso saber que ainda não foi rompido o que existe de leis aqui. Então, o decreto é infralegal. São normas que, sim, estão abaixo da legislação vigente. Então, tenham isso em mente. Mas não saiam aí fazendo baderna, hein? Que são coisas diferentes que eu estou falando. Tá, então, assim, resumindo aqui, pelo que
o que eu entendo disso tudo que você está dizendo é que a gente pode tirar o seguinte: quando o Bolsonaro chega no microfone, diante de uma live, quando um governador chega e ele faz um decreto, ele não pode, com aquele decreto, revogar uma lei e instituir outra. Seria isso? Basicamente isso, Fernando. E o que é importante também saber, que na questão de saúde, o decreto lá, que tem 2 decretos, né? O decreto que decretou o estado de calamidade pública, o decreto que depois o presidente Bolsonaro colocou até as atividades essenciais, que ele teve até que editar e colocar as igrejas e as lotéricas, e hoje ele explicou o porquê das lotéricas aí, que ela tem a função de distribuir renda pelo Bolsa Família, etc. Então, assim, o que a gente vê? Que lá naquele decreto, até que ele editou, ele colocou condicionado ali que a questão de saúde, quem ia dar o aval seria a Anvisa, né? Então, assim, as entidades de saúde dos municípios, dos estados, elas podem agir, elas podem até fazer decretos avaliando caso a caso, desde que tem orientação lá da Anvisa. Então, se a gente for olhar por esse lado, é já uma norma que seria legal nesse momento, embora decretos sejam né? Quer dizer que ela não é uma lei mesmo, ela é infralegal nesse momento, mas seria bom a gente, então, respeitar a autoridade. E eu creio que não é porque o governo federal é o presidente Bolsonaro. Se fosse, infelizmente, o presidente Lula, o condenado, nós teríamos, de uma forma ou de outra, ter que obedecer. Nós já obedecemos muitas coisas no país que tinham, acho que, natureza até muito pior do que está se propondo. Então, assim, é preciso parar de haver essas brigas. E o cidadão, nós podemos expor isso. Então, por isso que as redes sociais são tão importantes nesse tempo, por isso que o seu canal aqui, ou o meu, é muito importante nesse momento, porque as pessoas estão com mania de interpretar fatos. Fatos são fatos. E leis são leis. Embora sejam interpretativas, as garantias individuais são cláusulas pétreas. E não cabem ali interpretação. Não existe flexibilização. Então, pessoal, não flexibilize. Assim, o judiciário vai bombar se eles persistirem nisso. Eu tenho que falar do ponto de vista jurídico. Agora, existem outras maneiras que não são as jurídicas. Aí eu já não... Entendi. Então, finalizando aqui, eu acho que tá bem claro, finalizando. A gente tem um movimento, né? Tem um movimento que eu gosto muito, que é um movimento lá no Pará, inclusive, que é o Endireita Pará, né? E eles, vamos colocar aqui uma situação, se eles quiserem sair nas ruas, juntar ali um grupo de 100 pessoas, 200 pessoas, sair com seus carros nas ruas hoje, eles podem fazer isso ou você acha que não? Depois dessa fala do Helder, é melhor ficar quieto? Então, aí é onde o jurista é encostado na parede, né? Mas, assim, o que eu posso falar é o que existe na lei. Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim, repercussão individual para cada pessoa. Mas, sim, a Constituição garante, sim, que você saia às ruas, ainda mais que você não está expondo alguém ao risco. O que eu vejo? Eu vejo uma narrativa construída gigante, até de articulistas e de pessoas aí ligadas ao direito, que me deixa muito chateada, falando de artigos, de saúde pública, que você estaria incorrendo em crime. O pessoal não viaja, porque até a própria história desse vírus ainda está desconhecida. Então, não dá para exigir do cidadão comum aí que ele não faça uma manifestação dentro do seu próprio carro, né? Então, são coisas assim, porque os nossos preceitos constitucionais, a gente faz. Então, quanto ao carro, a gente paga lá IPVA, né? A gente paga o IPTU lá, que é para poder rodar nas vias, e assim vai. Então, assim, a nossa parte a gente está fazendo como cidadão, né? Votar, pagar tributos, os embutidos e não, o Estado, ele tem que garantir o nosso bem-estar. Então, eu não vejo problema nenhum do ponto de vista jurídico de que houvesse algo aí estratosférico que ia colocar a saúde pública em risco, sendo que cada um ia ficar lá dentro do seu carro, porque não tem nem cabimento, não tem como você fazer uma análise dessa pela complicação que é, a não ser que fosse uma coisa nuclear. Eles estão tratando como se fosse um problema nuclear. É isso que eu estou vendo. Entendi. O MH aqui, o nosso participante aqui, ele até mandou um superchat. Ele está falando: decreto estadual de quarentena nos municípios não é inconstitucional, porque a portaria do Ministério da Saúde prevê que a quarentena tem que ser determinada pelo responsável em cada nível de gestão. Exatamente, foi o que eu falei lá, né? Até na parte da saúde,
está condicionada à Anvisa, e a Anvisa ela é coordenada pelo governo federal. Então, tudo que vem de decreto aí municipal ou estadual, que sim, eles só podem tratar aí da saúde, porque os demais aí eles estão até saindo do que nós estamos passando, estamos com um problema na saúde. Nem sabemos se estamos, né, na verdade. Na verdade, nem sabemos. Mas é na área da saúde. Então, isso sim, eles podem fazer as suas próprias portarias desde que a Anvisa autorize. Isso está muito claro, e o ministro Marco Aurélio, ele não suspendeu isso, está lá, bonitinho. Vamos entender que a mídia ela tem causado muito desserviço e desinformação. Então, muita coisa que você vê, você tem que ir lá ver se realmente o Man falou, ele foi aquilo lá que ele falou. Está muito assim, uma desinformação em nível absurdos. Então, é inconstitucional, sim, é ilegal e inconstitucional, é sim. Tá, um outro tema que eu gostaria de tirar uma dúvida contigo, que eu acho também que deve ser uma dúvida comum dos nossos inscritos, é o seguinte: nós temos aí o Bolsonaro, ele foi lá em frente às câmeras, ele disse que as lotéricas precisam voltar a funcionar, as igrejas precisam voltar a funcionar. Eu entendo que existe uma diferença, lógico, entre ele chegar na frente do microfone e falar isso e ele emitir um decreto. A partir do momento que ele emite um decreto, qual é a abertura que um governador tem, como governador do Distrito Federal, para chegar e falar, não, aqui no Distrito Federal não, aqui no Distrito Federal eu ainda vou aguardar mais algumas coisas. Enfim, quem é que manda nessa bagaça? Se o presidente fala que é para abrir a lotérica, tem que abrir, ou o governador pode falar, não, aqui é diferente? Tem que abrir, Fernando. Porque existe, sim, aí a gente está analisando, falando de lotérica especificamente, as lotéricas, elas têm autorização federal para funcionar, né, da legislação federal. Então, ela tem a função ali dela é muito clara e evitaria, sim, grandes aglomerações. Mas eu já vi, por exemplo, acho que é o HSBC, agora não lembro o banco, esqueci o nome do banco, que já entrou também, já estão judicializando, estão pedindo para as agências serem abertas. Então, assim, só que nem todo, o pessoal do transporte também, só que quando a gente vai para o indivíduo comum, né, a pessoa não tem, às vezes, forma de recorrer à justiça, de judicializar para chegar ao STF ou até os tribunais ali para decidir de primeira instância mesmo a primeira medida a ser tomada. Isso, que nem aqui de São Paulo, se um comerciante resolver abrir e vier um fiscal mandando fechar, ele vai ter que entrar, sim, na justiça, ele não tem outra coisa. Se ele levar uma multa, ele vai ter que recorrer administrativamente e, posteriormente, com certeza, na justiça. Mas eu acho que aí vai ter que se pesar, mas o que a gente está vendo aí é que, a partir do momento também que está no decreto, eu acho que tem que olhar o motivo, né? Não está lá feito de qualquer forma. Embora eles tenham eles desdenhem do governo, da forma de governo aí do nosso presidente, eles não podem desobedecer porque não está em desconformidade nem com a legislação e nem mesmo com o que está sendo proposto para o acometimento dessa crise, porque as lotéricas terão uma função aí fundamental para aquela pessoa comum, o local, ele tem acesso ali até o pagamento de Bolsa Família e outras coisas, né? Então, é importante, sim, que as lotéricas fiquem abertas, e os governadores e os prefeitos sabem disso e vão fazer aí os do mal, né? Não são todos, vamos generalizar, mas o pessoal que está querendo mostrar poder, sabedores disso, estão dando as cartas para ver quem está com o Zap. Mas já adianto aí que na última instância, quem vai estar com o Zap mesmo é a Constituição, e a Constituição, ela garante, sim, que nós somos livres, né? Então, é mais ou menos isso. O Zap, nesse momento, é a própria Constituição. Entendi. A gente, infelizmente, né, Fabiana, a gente está num momento hoje no Brasil de um caos tão instalado que até coisas idiotas, idiotas assim, no sentido de que deveriam ser aquelas questões facilmente compreendidas, como o direito de ir e vir, que é indiscutível, até isso a gente está na dúvida. A gente fica na dúvida, caramba, será que eu saio? Será que eu vou para a rua? Será que eu não vou? Isso é horrível. E nós vimos, uma das coisas terríveis que eu achei durante essa crise do coronavírus é a constatação que a gente pôde fazer de como a sociedade brasileira ela está submetida ao Estado. E como nós, povo brasileiro, estamos debaixo de um sistema absolutamente legal. Ontem eu ainda estava lendo o Mário Ferreira dos Santos, um artigo em que ele diz o seguinte,
um povo que abandona a ética e a moral e passa a depender unicamente da ciência daquilo que está no corpo das leis, é um povo que ruiu. Sim. E o Brasil hoje é isso. O Brasil hoje Ainda é isso. Mais... Você está falando das igrejas. Olha a situação que a gente chegou. A igreja, ela é um lugar onde ela realiza o culto e a missa, mas ela é um templo onde você, no teu íntimo, no teu momento pessoal, você fala, poxa, eu quero ir na igreja agora. E eu quero ajoelhar e eu quero fazer uma oração. Isso pode ser 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, 3 horas da manhã, é um momento seu. E o Estado está interferindo. E tendo sucesso. A gente vê, por exemplo, esse vídeo que a gente viu aqui agora do Helder Barbalho. Ele cercado ali de burocratas, né? Um do SAMU, um da Polícia Militar, um da Polícia Civil. Ou seja, a força do Estado, todo mundo sério, muito sério, né? Colocou ali o mais fortão ali na frente, o cara grandão, muito sério ali, falando, olha, não vamos permitir que saiam às ruas. Cadê a ética? Engraçado que é bem parecido com a ditadura, né, Fernando? Ficou, você veja, imagina, Fabiana, imagina se o Bolsonaro grava um vídeo assim, com o Sérgio Moro de um lado, o delegado da Polícia Federal do outro, o pessoal ia falar, pronto, é o nazismo, acabou, chama a AIA, a ONU e o cacete A4, ia virar um caos isso daqui. Até nisso, Fernando, eu tô vendo que decisões, inclusive eu muito lamento que decisões aí de magistrados de primeira instância e pessoal da mídia se pauta muito em organizações aí, OMS, né, nesse momento. Elas não têm essa função aqui, não é assim, né? Nós não temos um governo supralegal, que admite coisas supralegais fora do nosso âmbito aí jurídico nacional. Isso ainda não existe, não estamos... Era o sonho de consumo deles, né? Que acho que tudo fosse revogado e nós fôssemos governados aí por uma ONU, pela OMS ou por um grupo aí. Isso aí a gente sabe que realmente... E as leis, por isso que eu disse lá no começo, que eu sou obrigada a comentar política, porque eu tenho que entender quem fez a lei, às vezes. Então, eu tenho que ficar de olho no processo legislativo. Faz parte do meu trabalho eu ficar de olho no processo legislativo. E que nós estamos vendo agora, nós estamos escravos de 30 anos aí de governos, né, petistas, socialistas e etc., e as leis que eles fizeram para se autoproteger e para blindar situações assim. Então, é engraçado até, quando chega no campo da interpretação, que são os tribunais que interpretam, né, que vão dizer o que vira jurisprudência ou não, a gente vê também uma tendência muito forte para a justiça social e para o assistencialismo. E que isso aí é um complicador que você falou. Isso vai pondo cada vez mais o cidadão nas mãos do Estado, de forma que ele fique depois, como está acontecendo agora, que a gente está vendo, que isso sirva para a gente perceber como é preciso mudar essas coisas, para que a gente saia debaixo das garras do Estado, para que você possa sobreviver se o Estado vai te dar só os aportes, que nem agora, está fazendo uma medida econômica, porque o mundo inteiro vai colapsar, economicamente falando, é necessário, tá? O próprio Paulo Guedes lá, que é ultraliberal, ele não está cedendo no liberalismo dele. Tem gente aí fazendo essa fofoca. Posso garantir para vocês que não. Faz parte das economias. Veja o Trump, um pacote lá de 3 trilhões. É justamente para a economia liberal se sustentar e passar por essa fase, para vocês entenderem também que a política liberal, como os esquerdistas eles enxergam, eles acham que é coisa de elite, pelo contrário, porque na hora vamos ver, isso sim é praticar assistencialismo, esse pacote do governo federal que está vindo para a mão do cidadão comum, seja ele empregado, seja ele um autônomo, a gente nunca viu no Brasil. Então, é de fato uma justiça social, uma ajuda social de um Estado que está de olho nos anseios da população. E lá eles estão morrendo de ódio. Resumindo, é basicamente isso. E estão brigando por esse poder, né? Porque eles aí ficam, porque o meu poder aqui é melhor, eu penso melhor na sociedade. Pensa não. Nós elegemos o Bolsonaro para isso mesmo. Nós elegemos o Bolsonaro para bater de frente com o sistema. E olha, o que eu vi, Fernando, do Bolsonaro nessa semana... Eu fiquei muito feliz, porque eu vejo o Bolsonaro batendo de frente com um sistema, e um sistema até global. Ele peitou os caras do G20. Quem falou o contrário aí, vá assistir com seus próprios olhos, não fica pegando na mídia. Você vai ver que ele disse o que ele disse para nós, ele disse no G20. Então, e o pessoal do G20 está, sim, analisando o isolamento vertical, querendo a mídia ou não. A mídia pode estribuchar,
mas verdade é verdade, não é? Então, assim, é o que a gente está vendo, é ganho de narrativa. É aí que eu falo, o cidadão, que somos nós, não podemos flexibilizar os nossos direitos individuais. E é preciso colocar nesse meio aí o conceito até de propriedade privada, que a gente sabe muito bem que cada vez que se pensa em flexibilizar, você já abre a porta um pouco mais para que posteriormente seja flexibilizado de fato. Então, não negocie direitos individuais. Esse tipo de princípio não se negocia, por pior que esteja a situação. Isso é importante o cidadão saber. É importante recorrer-se, então, à autoridade policial, ao Ministério Público e judicializar se for o caso. Mas eu peço aí para o pessoal manter uma conversa aí. Vamos ver se os prefeitos cedem, né? Vamos ver. Os prefeitos e os governadores. A gente vê, né, Fabiana? Com certeza você percebeu isso também. A gente vê uma sensatez muito grande por parte de órgãos, como, por exemplo, de instituições como Polícia Militar. Nós, quando fomos no 15 de março, tinha aquela ordem, né, de seria proibido carro de som. Lá em Copacabana, por exemplo, teve carro de som. A polícia chegou, ela não chegou tirando o carro de som, ela chega, conversa, reclama, pô, mas estava combinado de não ter, e fica aquele vai e vem. Ela agiu administrativamente. Ela agiu o que é pertinente naquele momento. Aqui em São Paulo teve também, não chegou em tráfico na lateral. Ela aplicou multa. Porque, sim, existia uma ordem ali de cassação de alvará e eles não tinham alvará para entrar. Se é discutível na justiça, isso é outra questão, mas naquele momento eles não tinham. Então, não tiraram ninguém à força. Eles simplesmente aplicaram uma multa. Então, você vai sofrer as consequências administrativas. O pessoal aí que a gente está vendo o Jader fazer são consequências penais. Estão ainda misturando todas as coisas, né? Você, no primeiro momento, você tem que realmente pegar o cidadão ali de forma administrativa. Então, no caso do comércio, as prefeituras aí podem realmente multar, ameaçar a cassação de alvará, mas eu acho que se a sociedade se mobilizar como um todo, por necessidade, tá? Porque o pessoal aí que está falando está achando que as pessoas vão querer ficar expostas a algo ainda não sabido, porque querem. Não é porque queremos ganhar narrativa, é porque precisamos. Como eu falei aqui, são 38 milhões de autônomos nesse Brasil, que depende de coisas secundárias funcionarem para a pessoa conseguir a sua sobrevivência. Isso aí não é fora da realidade. Qualquer pessoa da sua família, acho que a maioria trabalha, é muito difícil quem trabalha hoje com carteira assinada, e vai ter uma garantia boa aí por um tempo. Mas, mesmo assim, vai haver demissões em massa, não tem como segurar, Fernando. Então, é uma coisa pela outra, e acho que quem tem a capacidade de avaliar é você junto com a sua família. É isso que no Brasil nós perdemos a identidade com tanto socialismo. Também perdemos a identidade de autoridade. Então, nesse momento, não era nem para ser questionado a autoridade do presidente da República. Afinal, ele está, sim, à frente do Poder Executivo. E nós vemos ali que pessoas, inclusive entes aí, políticos, não se submetendo à autoridade. Então, é muito complicado quando a gente vê isso, porque o próprio presidente, ele dá exemplo. Ele, se vier uma ordem do STF, ele cumpre. Eu não vi ainda o Bolsonaro esboçar algo que ele não respeita a autoridade. Então, no exemplo dele mesmo, os outros poderiam mirar, né? E seguir, sim, esse conceito de autoridade, esse conceito do que é importante para sua família, e não flexibilizar os seus direitos e as suas garantias individuais. Tem uma mensagem aqui que eu estou achando muito interessante, essa que está na tela. O Tony Lamosa está sempre com a gente. Tony, obrigado, cara. Que Deus abençoe tua vida aí. Witzel vai me quebrar, pois ele permanece irredutível. Meu restaurante vai fechar depois de todas as crises em 32 anos de existência. Será que posso processar o Estado do Rio? Deve. Não é que você pode, você deve. Porque o que você está relatando aqui é um caso clássico. Mas veja, quantas crises já passou, né? Crises severas econômicas, falando. Plano Collor, sei lá, são diversas. Ou seja, está tendo uma dificuldade. Ele poderia, assim, ainda mais restaurante, se for restaurante, ainda mais, né? Porque faz parte das atividades essenciais. Então, assim, deve judicializar. Não existe outro caminho para o senhor aí. É Tony, né? Tony, não existe outro caminho. Porque no seu braço, na força, realmente talvez você não consiga.
E eu falo isso eu lamento dizer que algo desse tipo tem que ser judicializado num Brasil aí que tem os tribunais assim atolados de processo, porque existem inúmeras leis, inúmeras interpretações e inúmeras situações. Eu lamento ter que falar para alguém judicializar. Não é porque eu sou advogada que eu gosto, mas deve, porque é um patrimônio que vai ser perdido por birra é birra o que ele está fazendo, ainda mais nesse caso aí, que é atividade essencial. O Itzel, tá feio, Dória também. Assim, se a gente for falar individualmente, a gente vai até perder tempo. Eu sei que o pessoal está bem falando, deixa eu ver, posso ler? Posso ler aqui, você colocou na tela? É o Bel Rodrigues, né? R$5, ó, agradeço aí pelo Fernando, superchat. A pretexto de nos proteger, governadores cerceiam nossas liberdades. E se ousarmos desobedecer, usam um aparelho estatal para nos reprimir. Ditadores. É exatamente o que eu falei. Isso sim, então, seria um regime ditatorial. Mas não estamos nesse regime. O nosso regime é presidencialista, e não preciso nem explicar aqui, vocês sabem mais do que eu. Nesse sentido, porque todo mundo exerce, sim, a cidadania. A gente, como cidadão, o que a gente pode fazer é nos ajudar, se autoajudar. Então, é nessa hora que, sim, ganha vozes aí, por exemplo, essa pessoa que tem um restaurante, se unir com outros que tenham um restaurante, que estejam na mesma dificuldade, tem força, até para pleitear. E o cidadão também, né? Que nem tem um pessoal lá que está, esqueci, acho que é Bertioga, uma cidade aqui da litoral paulista, que veio me procurar porque os moradores estão com ruas fechadas, que são ruas de servidão para a praia. Como é que a pessoa faz? E a polícia vai lá e está nesse caráter repreensivo. Então, eles estão organizando um abaixo-assinado para solicitar ao prefeito e para, sim, dar também uma ação ali no Ministério Público. Tem que usar os mecanismos institucionais que nós temos. Então, persevere, pessoal, não desistam, não cedam, não quebrem, não deixe o patrimônio de uma vida inteira aí com receio de ousar a fazer o que é certo. Exatamente. A gente está numa situação, Fabiana, eu acho assim, a visão que eu tenho tido nos últimos 2, 3 dias, a população chegou num ponto em que ela não está esperando mais sequer uma organização que venha de forma vertical. Ela mesma está tomando a iniciativa. A gente viu uma sequência de carreatas, passeatas, enfim, o pessoal está saindo na rua do jeito que for. Quando a gente vê uma mensagem como essa aqui do Helder Barbalho, quando a gente vê uma mensagem dessa, eu fico pensando o seguinte: a mensagem que ele passa, de repente, para mim, para você, o pessoal está aqui assistindo a gente, já tem um pouco mais de instrução sobre como proceder, mas com certeza esse tipo de mensagem, ela tem sucesso na repressão. Por quê? Você imagina o senhor de 60 anos, 65 anos, 70 anos, a senhora que está ali assistindo, ela vê todo aquele aparato estatal, aquela força burocrática, aquela expressão, o tom de voz, o posicionamento, falando não vá, causam medo. Sim. E aí eu fico pensando no seguinte: quando nós conseguimos eleger um presidente da República, a gente coloca o presidente da República lá, ele vem sempre dizendo que nós temos que tirar o Brasil do cangote do brasileiro. Ou seja, o discurso do Bolsonaro desde a transição é um discurso de valorização das liberdades individuais. Quando eu vejo que eu consegui um projeto que valoriza a liberdade individual, mas eu vejo que no estado e no município eu estou sendo pressionado a voltar para trás, a dar um passo atrás, esse gestor, esse administrador, esse prefeito, esse governador, ele está cometendo um crime que ele possa responder com o seu mandato por isso? Ou isso aí vai ter que se resolver numa esfera administrativa? O que pode ser feito contra esse tipo de ação de um governador autoritário? Eu pensei em várias saídas aí. Uma delas seria até pela lei de impeachment, que tem uma outra legislação que equipara, então, cai em crime de responsabilidade dos prefeitos, dos governadores, e aí qualquer cidadão pode pedir impeachment, mas aí a gente depende sempre das câmaras, né, e de outros entes também dos governos, né, para pautar impeachment. A gente sabe qual a dificuldade, é a mesma que existe na esfera ali, a diferença é só na montagem do conselho, no caso de governador, mas é o mesmo processo. Tem também aí, infelizmente, é uma lei que não me agradou, mas ela está aí, que é a lei de abuso de autoridade, também ela está aí. Tem também o artigo 474 da CLT, que dá uma responsabilidade.
Existem várias outras, né? Como é que eu vejo isso? Por exemplo, eu moro num condomínio, para exemplificar, para você entender aí a sua situação. Se o síndico do meu condomínio, ele começa a agir por essa pandemia, de forma arbitrária, querendo controlar, por exemplo, o acesso de quem entra ou quem sai no meu condomínio ou na minha residência, ele está passando o limite. Então, aqui é exemplo claríssimo, para vocês entenderem. Aqui no meu prédio foi fechado as áreas comuns. Tudo bem, não discordo, academia, etc. Mas se viesse algo ali que fizesse eu restringir a minha liberdade individual ou tivesse algum tipo de controle, eu iria sim, mas aí eu sou advogada, eu iria sim, né, procurar aí a justiça. Primeiro momento eu ia abrir um boletim de ocorrência e aí eu iria pelo caminho natural das coisas. É o que eu vejo como solução. Então, coloque na cabeça, eu não sei como que a gente faz, porque a gente não tem mídia suficiente, aí falta comunicação, que é a tua área, né, Fernando? Suficiente para chegar no cidadão comum. Mas uma coisa é boa da sociedade brasileira. Primeiro que é um povo pacífico. Isso é bom e ruim, mas nesse caso não porque é bom. E outra coisa, é uma sociedade que se autorregula por si só. Quer ver aí? O melhor controle de fake news são as tias do WhatsApp, não é assim que é conhecido? E aí, para a mesma esfera, eu estou brincando aqui para ficar com leveza, mas para vocês entenderem que o exercício da cidadania, aos poucos, vai ganhando espaço e as coisas vão naturalmente cedendo. É a única forma também, porque o povão, aquele povo lá que está dependendo realmente de vender o almoço para poder pagar a janta, ele já partiu, ele já está indo com tudo, aonde der para ele trabalhar, ele quer trabalhar. E aí é um dado preocupante, que até o Bolsonaro falou na live de ontem, que é onde a criminalidade começa a aumentar, né? Porque aí fica uma questão social mesmo, muito complicada, que eu vejo que o propósito desses, então, governadores e prefeitos estão forçando. E também porque parece que eles têm um gosto assim, muito particular para exercer o poder de forma tirana. Então, eu só lamento, a gente tem que judicializar, e a gente tem que chamar a polícia, a gente tem que saber que nós somos cidadãos de bem, que nós queremos porque temos uma família para sustentar, né? A gente sabe, eu já disse, como família você sabe quem você vai proteger, se alguém tem problema de saúde, etc. Cada um tem que ser responsável nessa hora aí, né, Fernando? Porque o ânimo também está muito acirrado. Para dar uma meleca grande aqui, em qualquer lugar, estão armando uma bomba relógio, né? A população aí das comunidades, etc. Então, assim, eu acho que eles têm interesse no caos, a gente sabe que eles têm interesse no caos. Então, a gente também tem que ter isso na cabeça, que o caos só favorece a eles, né? Não nos favorece. Então, tudo que a gente conseguir fazer sem perder a legitimidade é o ideal. Não sei até que ponto isso vai ser possível, porque eu estou falando de mundo ideal, né? Isso e a gente está falando também, né, Fabiana, naquilo que depende da gente, né? Agora Sim. é interessante a gente pensar nisso, né? Nós que deveríamos ser aqueles revoltados que alguém tinha que vir jogar uma água fria para baixar um pouco a fervura, nós estamos dando uma baixada nessa fervura que está sendo causada pelos administradores. Porque a gente vê até o Bolsonaro, eu adorei as falas do Bolsonaro hoje, porque o Bolsonaro, ontem, ele já estava um pouco tenso. Hoje ele estava com um humor ótimo. Isso, na comunicação, você percebe muito bem que de ontem para hoje, ele teve informações que municiaram ele de uma tranquilidade, na qual ele pode vir falar sobre a medicação para os casos mais graves das pessoas acometidas com o coronavírus, e falar sobre a volta ao trabalho. Ou seja, o Bolsonaro ele tem informação que dá a ele uma substância para se tranquilizar e falar, pessoal, pode voltar a trabalhar, a medicação está aí, as Forças Armadas estão produzindo. Então, essa tranquilidade que o Bolsonaro traz, você fala, puxa, ainda bem e tal, você já começa a pensar, segunda-feira, aí você liga a TV, vê o Helder, vê o Dória, o Witzel, o Ibanez, você fala, caralho, e agora? Aí você abre a porta, você vê teu vizinho apavorado, você não sabe. Não sei se devemos... Mas aí tem outro lado, Fernando. Quando a gente sai às ruas, pelo menos aqui de São Paulo, hoje o comércio já esboçou uma reação, porque o cara não tem como, entende? Eu vi também. Então, naturalmente isso vai acontecer. Porque tem outra coisa. Desculpa. Não, pode falar.
Não, eu ia falar só que eu tô num grupo que tem um médico daqui de São Paulo que está acompanhando o protocolo dos remédios que o Bolsonaro trouxe, né? Então, ele está acompanhando os pacientes, está na linha de frente daqui de São Paulo, um dos médicos. E está sendo, assim, não estou falando de milagre, não estou falando que é solução, que é cura, mas está sendo positivo o tratamento. E aqui em São Paulo, realmente mudou a curva. E eles, os médicos, eu tenho os gráficos, depois eu posso disponibilizar, porque ele disse que pode passar para o universo, então vamos passar. Porque pelo gráfico deles, eles entenderam que esse vírus, aqui em São Paulo, foi transmitido no carnaval. E o Dória já sabia disso. Então, aí fica toda... Eu estou falando de dados médicos, que estão falando com gráficos, né? Estudos ali, eles estão falando com pessoas dos outros países, pessoas sérias na área médica. Eu confio em quem eu estou falando. Então, ele deu 2 gráficos que eu acho muito importante para rebater aí o pessoal que está gerando pânico. Porque já houve-se contato com o vírus. É por isso até que eu falo que na hora que também colocarem os testes, aquilo vai aumentar abruptamente, porque tivemos carnaval, aquela coisa de carnaval. E o Dória sabia, que no caso, eu estou falando de São Paulo porque eu sei que o Dória sabia. Dia 20 de janeiro o cara sabia. Esse aí, né, Fabiana? Esse mesmo. Ao lado de Bia, João também. Dória exalta Carnaval de São Paulo, o maior do Brasil. Essa matéria é do dia 23 de fevereiro de 2020, né? Ou seja, aquilo que a gente tem falado desde o início, desde antes do 15 de março, né, que foi quando se popularizou a luta contra o coronavírus, aquilo que a gente tem falado de que o vírus, ele identificado lá em novembro na China, já com um caso grave em dezembro, em janeiro, por ocasião das festas de fim de ano em todo o Ocidente, o Carnaval no Brasil, turistas do mundo inteiro vindo para o Brasil para essa festa conhecidíssima. Então, nós já tínhamos ali no Carnaval em fevereiro uma transmissão desse vírus sendo passada com conhecimento do Estado. Porque no dia 12 de janeiro, nós já tínhamos relatos de casos de coronavírus no Brasil. Um mês depois, no Carnaval, nós temos aqui, né, por exemplo, o governador Dória falando, promovendo essa festa que, obviamente, objetivos unicamente financeiros. A maior festa do mundo, a maravilha, a Sapucaí, o Carnaval de São Paulo, o Carnaval de Salvador. Todo mundo pensando apenas em quê? Apenas no dinheiro. Aí, quando chega hoje, o Bolsonaro vem falar da importância da economia, esses mesmos vagabundos chegam e dizem, não, nós não podemos pensar no dinheiro, a gente tem que pensar no povo. É muito claro, né, Fabiana? Tem um problema aí que eu acho crucial. Esse pessoal aí que está falando em não isolamento vertical, continuar aí com esse isolamento estranho que nós estamos fazendo, também se pauta na China, né? Aí fala, mas a China ficou lá, todo mundo ficou guardadinho em casa. A gente sabe, você é um dos canais que mais fala sobre a China. A gente sabe que a China, os dados, ninguém sabe, né? Existe também estudos, aí o pessoal que é da área médica pode até confirmar o que eu estou falando, que sim, o corona pode ter surgido até muito antes, até na China e também no mundo, tá? Então estão estudando. Lá na Itália já tem um estudo, porque acham que algumas pessoas que faleceram entre outubro e dezembro já foram acometidas pelo corona na época, esse mesmo vírus, esse corona-19. Então, a gente vê que na hora que precisa, eles falam, mas olha a China. Só que também foi a própria China que não emitiu ali um alerta para segurar todo mundo na hora que deveria. E a gente não sabe, de fato, como é que se eles realmente... se foi grave ou se não foi grave e se eles ficaram isolados de fato. Porque o que eu posso dizer aqui é que o mercado chinês de ninharias, ele continuou funcionando. Isso eu posso dizer. Então, assim, algo que a gente viu também que a economia da China não parou, né? Ela não parou. Tanto que comprou soja nossa aqui agora em março. E também o Brasil não parou de vender, graças a Deus, né? Então, tudo isso aí é uma pura... É cinismo da parte desses governantes, porque eles sabem dessas coisas que a gente está falando, Fernando. E é bom que a gente fale, porque o cidadão comum, que pensa ainda, infelizmente, com a cabeça da Globo, com a cabeça dessa mídia aí, que também teremos que mudar e começar a fazer, como é nos Estados Unidos lá, que o pessoal tem que
pode sempre divulgar, mas pode ser, sim, retalhado por alguma consequência ruim que aquela notícia, uma fake news, produza, aqui também a gente tem que pensar futuramente nessa legislação mudar, modificar, porque sobre a cortina aí da liberdade de imprensa, né, que oriunda da liberdade de expressão constitucional, a gente vê aí jornalistas, no meu ver, cometendo crimes e ficando impunes, né? A gente está aí, tem Intercept, tem vários casos. Até você, recentemente ali com a Verinha, né? Contei lá te contar, porque essas coisas a gente vê que está acontecendo. Então, é para a gente pensar que as coisas precisam mudar de fato. E a pressão popular no Brasil, principalmente, ela funciona demais. Tanto que a gente vê agora esses políticos querendo surfar as ondas populares. Olha, esse aqui, esse corona... Como é que chama? Voucher. Corona Voucher. Eu sou o pai, né? Eles estão brigando. Que até o truco aí foi bem dado para o Bolsonaro, o pessoal nem soube interpretar isso, né? Que deram 200, ele deu 200, o cara deu 500, ele chegou nos 600 e bateu o martelo. Ou seja, chegou onde ele queria. E aí o pessoal ainda a gente vê falando que ele cedeu, gente. Ele não está fazendo nada que é econômico sem a anuência do Paulo Guedes. Exatamente. Fabiana, eu vou ler os superchats aqui, a gente está indo para 7 horas, então eu vou dar uma corrida. Pessoal, eu falei aqui no início da live que eu vou participar hoje do Boletim da Noite lá no Terça Livre e que eu tenho que terminar essa live no máximo 19h10. Então eu vou correr com os superchats. Oi? Que horas que começa a Terça Livre? Lá é às 20 horas, né? Eu moro a uns 25 minutos de lá, então vou convidar o pessoal que está aqui, depois que terminando a live do Fernando, antes do Terça Livre, eu vou tentar criar um link no meu canal para a gente continuar falando a respeito disso. Ótimo, maravilha. Então, pessoal, todo mundo que está aí... Globo. Não, aí nem comenta. Pessoal, eu quero pedir a todo mundo que está assistindo a gente, a Fabiana Barroso, ela tem um canal no YouTube também. Então você digita aí, Fabiana Barroso, você vai encontrar o canal dela, se inscreve. Esse apoio é um apoio muito necessário, é o apoio do número de inscritos. Se você puder se tornar membro, se torna membro, ativa o sininho, faz tudo que você pode. Aí, Fernando, nós estamos tentando levar para frente uma comunicação que é um vazio deixado pela grande imprensa. Tudo isso que a gente fala aqui, a grande imprensa, ela omite, né? Vocês viram aí os vídeos na internet, na Globo, na CNN Brasil, quando algum médico vai falar que não é para ter pânico, eles cortam a entrevista ao vivo, não deixam as pessoas falarem. Deixa eu ler aqui. Michel Oliveira, obrigado, Michel. Saudade, Fernando. Um grande abraço do seu admirador. Espírito Santo e Brasil em polvorosa, mas no fim nós vamos vencer. Valeu, Michel. Tô com saudade também. Vila Velha, um lugar lindo. Varley de Castro. Fabiana é top demais. Inteligência fora do comum. Valeu, obrigado, Vera Lúcia. Obrigada. Florianópolis, quarentena estendida até 8/4. Pois é, a gente está vendo isso. Alguns estados, né, alguns municípios, os governadores, prefeitos já estão estendendo as quarentenas. Obrigado, MH, obrigado, André Mauro. Michel Barcelos, serviço de autoridades sob sua subordinação imediata, né, no caso Helder, com as autoridades ali da Polícia Civil, Polícia Militar, para praticar abuso de poder não é causa para impeachment, de acordo com o artigo 7º, 5 da lei do impeachment, artigo 7º, parágrafo 5, deve ser algo assim. É aquilo que a gente comentou, né, Fabiana? Né? Aquilo que a gente comentou. Flávio JP, então, o que fazer ao ser abordado pela autoridade policial? Se é inconstitucional, por que temos que obedecer? Como podem nos impedir de ir e vir? Falamos muito sobre isso aqui, né, Fabi? Eu acho que deu para responder legal. Sim. Wanda Macai, governadores fazendo reunião com o embaixador chinês, não cumprindo determinação do presidente. Não está na hora das Forças Armadas agirem? Não. A gente sempre tem falado aqui. Calma, gente, calma. A Força Armada, ela é a nossa última cartada. Você não pode falar assim, não, eu tô puto, não tá como eu queria. Força Armada. Porque aí você institui um governo militar, você tira todo esse ar de democracia que a gente conseguiu colocar na urna em 2018. Segura, pessoal, calma. Se tentarem tirar a gente na força, as Forças Armadas estão aí para nos defender. Ulisses Carvalho, Fabiana Barroso é a musa do direito. Valeu, Ulisses. Obrigada. Luciano Moura, Fernando, acabei de receber notícias de uma vacina nos Estados Unidos. É verdade ou fake? Eu vou procurar, pessoal, eu ainda não vi. Obrigado, Tony, obrigado, Lídia, obrigado, Ivan, Andy, a Bela e o Fera no Comunicação e Política. Valeu, legal, Andy. Hein?
Brigadão. Bel Rodrigues, a gente respondeu. Obrigado, Marta. Obrigado, Luiz Bernardo. Bruno Luiz, desculpa, gente, mas se o presidente não enfrentar a desobediência dos estados, vamos para as ruas cada vez mais defender nossa economia. Fernandão, top. Fabiana, linda. Obrigado. Força, Obrigada. gente. Valeu, obrigado. Pessoal, jamais ignorem esse aspecto. A Fabiana falou muito sobre isso aqui e é o aspecto vital. O Brasil é o povo brasileiro. Nós vamos defender o nosso país. Jamais pense assim, não, o Bolsonaro tem que fazer alguma coisa. O Bolsonaro... Pessoal, somos nós. É lógico, nós somos um povo pacífico, porém cansado, e nós somos um povo que aprendemos a ser ativo no momento de revogar os nossos direitos, de reclamar os nossos direitos. E nós estamos fazendo isso. Então eu peço a você, se inscreve nos nossos canais, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Quando nós chegarmos no momento de falar, não, pessoal, agora vamos fazer algo muito grande, nível nacional, aí é lógico, tem uma organização, a gente tem um chamamento, mas no nível local, no teu município, no teu estado, converse com as pessoas que estão aí nos teus grupos de WhatsApp, de Telegram, vá conversando, vá se organizando e vamos fazer pequenos protestos na frente da casa do prefeito, na frente da casa do governador. Protesta, tua voz é válida. Exatamente. Começar com o mínimo mesmo. E é interessante, Fabiana, a gente pensar o seguinte, se nós colocamos 3 milhões nas ruas do Brasil inteiro, você colocar 3 mil na frente de uma prefeitura é muita gente. 3 mil pessoas é gente pra cacete na frente de uma prefeitura. Naturalmente o que vai acontecer, Fernando, não tenho dúvida. Com certeza. E não é uma representação de fraqueza do Bolsonaro de não determinar essas coisas, porque ele na figura dele, como presidente da República, ele está usando todo o potencial que existe para o cargo. O restante é nós, como a gente explicou muito bem nessa live, cabe a nós, cidadãos, fazer. O que não vale a pena é partir para o enfrentamento, né? Que aí você perde a sua razão. Isso eu realmente não aconselho. Saiba que a polícia tem que estar ao seu lado. Se ela agir com tirania, recua, documenta e depois denuncia. Exatamente. É o meu conselho. Obrigado, Val Recife. Aqui o Ministério Público de Pernambuco sugeriu apreender os carros que saírem em passeata. É surreal. É surreal. É ridículo, né, Fabiana? É surreal. É Ivan fora da Borges. realidade jurídica. É ridículo. Obrigado, Ivan. Obrigado, canal Milhas e Milhas. Essa dupla é sensacional. Parabéns e vamos à luta. Sônia Rezende, obrigado. Edna Curtolo. Polícia em greve. O povo apoia. Por quê? Eles agora obedecem os canalhas que reprimem as pessoas, né? Que reprimem o povo. Teriam que estar ao nosso lado. Ou eles não precisam de dinheiro. Edna, a questão é o seguinte, a força policial, ela presta obediência também, ela tem uma hierarquia. Por exemplo, a polícia militar, ela responde diretamente ao governador. Então, também nós não podemos querer viver num país onde a polícia não obedeça o governador, porque aí você tem uma força policial paralela, que atua de acordo com a vontade de quem? Do povo, do delegado. Então, assim, a gente tem que ter muita calma. Eu acho que as palavras da Fabiana foram muito propícias aqui na transmissão de hoje. Fernando, qual será o futuro do Caiado na política? O Caiado, no aspecto de popularidade, ao meu ver, ele pulou, ele saiu de um barco e passou para o outro. Qual barco que ele passou? Do anti-Bolsonaro. Agora, é lógico, o cara que é da esquerda, ele não gosta do Caiado. Porque quem conhece a história do Caiado, o Caiado ele forjou a história política dele como um movimento anti-MST. O Caiado é da área rural e anti-MST. Então ele é odiado pela esquerda e agora é odiado pela direita. O Caiado se suicidou politicamente. Eu espero que ele se exploda. Dói falar isso, muita decepção. Tô pior que mulher traída. Obrigado, Jordana. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo de tantas decepções. Ivanilson Pereira, boa noite, Fernando e Fabiana. Tem algum meio jurídico para desfazer a compra de ações feitas pela China na Bovespa, aproveitando a crise do vírus chinês? Eu não tenho ideia sobre isso, Fabiana. Você sabe de algo? Essa é uma outra briga aí que eu acho que uma hora vai ser levantada mesmo, e acho que quem tem que combater no primeiro momento, porque é uma guerra econômica, mas acima de tudo política, é o próprio Trump. Então, aí a gente fica na cola deles, porque deixa que eles têm mais potência para isso.
Mas engraçado que o Bolsonaro, nas outras medidas, ele foi até mais forte, porque o medicamento que está sendo usado é quase, né, a patente não é brasileira, mas o remédio já é testado em humanos há 75 anos, né? Que é medicamento para malária, basicamente. Então, veio daqui, veio da terrinha, né? Onde ninguém dava nada, olha aí surgindo uma solução possível para o tratamento. Por isso que o Bolsonaro está tão feliz, eu acho, porque ele realmente quer o bem do Brasil, do brasileiro comum. E aquilo que a gente está falando, né, Fabiana? O Bolsonaro ele vai sair dessa maior do que entrou. Já tá. Isso já é fato. Valeu, Robin Ayala. Fernando, vai ter carreata até a mansão do Enganês amanhã? Uai, quem sabe? Nilma Sarmento, um amigo meu de Goiânia, foi curado em menos de 5 dias com a cloroquina. Ele estava hospitalizado, claro. Valeu, Nilma. A gente está tendo muitos relatos de, assim, até na grande mídia está saindo, porque chega uma hora que não dá para esconder. Tecorrano, e se o povo solicitar a GLO para o Exército garantir as estradas e estabelecimentos abertos para proteger a população dos desmandos? GLO, ela é solicitada por quem, Fabiana? Então, o Moro já até se manifestou sobre isso, né? Ele disse sim, que se precisar usar em casos de estradas aí, a GLO, ele vai fazer. Acontece do mesmo modo ali, quando um estado colapsa, como já aconteceu aí recentemente no Ceará, se manda, sim, né? Aí a GLO é a garantia da lei e da ordem mesmo, não é a GLO que o pessoal acha, né? É a GLO de fato, que é necessário mandar as Forças Armadas para que aquilo retome a normalidade de funcionamento. Então, as estradas não podem ficar obstruídas, ainda mais tratando de estradas federais. Mas mesmo as que não são federais, elas estão sujeitas à legislação federal, tá? O controle é federal. E quem está ainda otimizando essa parte aí para falar até do vírus, né, para dar ibope para o vírus, é o próprio ministro da Infraestrutura. Então, a gente tem que confiar nessas pessoas que estão à frente dos cargos aí. Então, um deles é da Infraestrutura e o outro é o próprio ministro Moro. E o Ailton Benedito, que está lá na PGR, está fazendo um excelente trabalho também nesse sentido. Pessoal, a gente precisa estar conectado na rede e saber que tem pessoas, inclusive, acessíveis, né? Não que ele vai responder você individualmente, mas se a gente se organiza ali, eles acabam nos respondendo. Isso é muito bom, viu? Vamos usar cada vez mais aí. Pessoal que não está no Twitter, é bom entrar, porque é lá que eles mais falam. Beleza. Vamos continuar aqui. Alex Remance, obrigado. Valéria Lima. Fernando, há um Twitter do Dória, de janeiro, dizendo que já sabia da pandemia e que teria equipado os hospitais. Mesmo assim, ele estimulou o carnaval. Com certeza, isso a gente até mostrou uma imagem aqui de ele comemorando o carnaval. Andrei Nassif, Fernando, aprecio muito seu canal, mas com a doutora Fabiana participando, me lembrei do Roger Scruton, Why Beauty Matters. Valeu, obrigado, Andrei. Lucy Moraes, obrigado pelo superchat. Nigelson Paiva. Fernando e doutora Fabiana, o pessoal da fuleiragem está dando um tiro no pé. Já tem até gente que votou na esquerda, que pela atitude do Bolsonaro, falou que vai votar em Bolsonaro 2022. Com certeza, Nigelson, o Bolsonaro está ganhando. Não é, Fabiana? Já ouvi pessoas que eu conheço já me relatando isso. Fico super feliz. Viva, o pessoal acordou. O pessoal, então, vem acompanhar também nossos canais, porque o negócio é cada vez a gente informar mais. Vamos converter o pessoal para o lado bom das coisas, né? Para o lado da verdade. Exatamente. O Carlos já está falando aí, vamos orar, mas também amaldiçoar os governadores. Ô, Carlos, valeu, mas enfim, vamos orar pelos governadores, né? Conforme a Bíblia nos ensina, né? Nos orienta, para que a gente ore também pelos governantes, para que eles, governando da forma correta, eles possam, inclusive, dar um ambiente pacífico até mesmo para a igreja poder propagar o nome de Cristo. Andréia, obrigado. Em Campo Grande, o prefeito bloqueou a avenida para proibir carreata. Onde pedimos a abertura do comércio local? É o que eu falei, pessoal. Se organizem, né? E vá primeiro, faz o certinho, faz boletim de ocorrência, depois vai até via online mesmo. No Ministério Público, tem Procuradoria também, onde todos os órgãos que nos servem, normalmente, nos servem também nessa situação, não esqueçam disso. Não fiquem tentando, assim, politizar institutos, não é o momento, é o momento de usá-los. Aí, depois, as decisões que vão vindo, a gente vai, então, propondo soluções para elas, mas não sejam pessimistas nesse sentido. Tem muito pessoal bom aí que trabalha nesses órgãos e que está disposto a ouvir o cidadão mesmo, tá? Que não vai fazer algo injusto ou contrário à lei. Existe, sim, essa parte, é preciso também lidar com realidade, mas também, eu acho que a grande maioria,
acima de ser direita ou esquerda, eles olham para o cidadão, ainda mais numa situação dessa. Então, vamos ser otimistas e acreditar nas nossas instituições aí. Usem-as. Exato. Jorge Araújo, obrigado. Em Maricá, cidade do Rio de Janeiro, administrada pelo PT, tem supermercado que não deixa as pessoas de mais de 60 anos entrar. Barram a pessoa na porta, instruindo que alguém mais novo da família venha comprar. Esse é o ignorante mor, né? Porque o idoso, ele não é o transmissor, ele é o risco de ser receptor do vírus, né, Fabiana? É ridículo, assim, a ignorância, né? A ignorância. Os idosos a gente tem que proteger e não penalizar eles. Se for um idoso com recurso suficiente, a família dele tiver recurso, entre na justiça e peça um habeas corpus na justiça, já para andar com ele no bolso, para esse tipo de situação acontecer e servir de exemplo. Porque, por exemplo, se fosse com alguém da minha família, é o que eu iria fazer. Pedir um habeas corpus, porque, né, na verdade, é quase uma prisão. E eu já vi casos, tá? Me passaram casos de senhores que foram detidos. Isso é um absurdo total. Uma coisa é você conversar com o senhor, mas existem situações. O cara vai ficar em casa morrendo de fome, precisando de um remédio, porque não tem ninguém, ou ele tem que sair. Então, assim, eu vejo umas brincadeiras também, Fernanda, vou aproveitar o último segundo aqui, essas brincadeiras de mau gosto, jogando balde de água nas pessoas que estão na rua, a gente ri, mas isso aí é a demonstração de como o brasileiro pode realmente se libertar dessas coisas tiranas. Ninguém pode exercer a influência, o controle da sua vida individual. Então, assim, se tiver um vizinho aí falando, sai daí que você não deve estar aí, se contrapõe, argumente com educação. Mas vamos criar isso na sociedade de uma forma, pensamento mesmo coletivo, para que isso escalone e vai até para esses governadores e etc. É preciso que a gente forme essa base aqui. Essa base a gente precisa começar a pensar desse jeito. A gente precisa pensar que, é o que eu falei, reafirmo, direitos individuais não se negociam. Exato. Cissa, minha cabeleireira está desesperada sem trabalhar. O fisioterapeuta também. E o gerente de uma loja, todos estão me pedindo dinheiro emprestado. Olha que situação. Estão proibidos de trabalhar, passando necessidades. É ridículo esse ponto que a gente chegou e o presidente da República tentando reverter e os governadores nessa birra e a população penalizada. Canal Milhas e Milhas, parabéns pela união dessas duas feras, opinião jurídica embasada para nos esclarecer. Valeu, brigadão. Esse canal é super legal, viu, pessoal? Recomendo também. Depois vocês vão lá ver. É negócio de filmes, super legal. Maneiro. Recomendo. Então, pessoal, se inscreve aí no canal Milhas e Milhas. Procura aí no YouTube, se inscreve no canal. Movimento Avança Brasil. Movimento Avança Brasil está aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada, incrível. Beijo, Newton. Valeu demais, brigadão. Tamo junto. Carlos Pereira, o governador tá igual o faraó. Deixe meu povo ir. Valeu, Carlos. André Águia. Fernando, ainda existe associação de bairro? Lembro que nos anos 60 e 70, associações tinham bastante força. Olha, algumas cidades existem. Algumas cidades existem, né, Fabiana? Eu conheço. Se não existir, é a hora de começar, tá, pessoal? Eu conheço em cidades pequenas. Começar a se organizar desse jeito. Fátima Cristina, Fabiana falou tudo. Bomba relógio, tamo no limite. Gente, quem tá no limite sou eu. Tenho que sair correndo, porque senão eu me atraso pro Terça Livre. Fabiana, muito obrigado. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Eu tô saindo correndo. Eu tô saindo correndo e a Fabiana vai abrir uma live no canal dela agora. O canal dela você procura no YouTube, Fabiana Barroso. Se inscreve. Ela já vai começar uma live, você já participa. E eu tô indo pro Terça, a gente começa lá 8 horas. Fabiana, que Deus abençoe. Obrigado por tudo. Valeu pela ajuda que você me dá aqui. Viu, Fernando? Obrigada, valeu, Marceleza. Fernando, nós aqui do Baixo Clero fomos hoje às ruas em carreata e demos nosso recado sem aglomeração, dentro da lei. Obrigado pelo suporte intelectual de vocês. Marceleza, que Deus abençoe. Valeu demais. Um abraço para todo mundo de Chapecó. Fui. Valeu, Fabiana. Beijo, pessoal. Obrigada, viu, Fernando? Valeu, Fabiana. Brigadão. Obrigada, fica com Deus, correndo. Viu?